Boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2025, do Cidadania SA, o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje a gente já vai começar com o nosso querido Laranjão, porque assim, tá demais, tá demais. Qual foi a do dia? Dos dias, vamos dizer assim. Hoje, basicamente, ele disse que quer acabar com a faixa de Gaza, com a Palestina, quer mandar os palestinos para o Egito e para a Jordânia, e os dois países já falaram, não, aqui não, a gente não quer, a gente quer que tenha um Estado palestino e que os palestinos fiquem ali. E que ele quer tomar a posse daquela região e transformar numa Riviera do Oriente Médio. A gente sabe muito bem o que ele quer uma base militar dos Estados Unidos ali. E o mundo já começou a gritar contra mais uma das insanidades do Trump. Lembrando que o Netanyahu está lá com ele, deu entrevista com ele ontem e disse que a ideia é maravilhosa. É fantástica a ideia do presidente Trump. Vamos ver algumas reações aqui pelo mundo. ONU, países do Oriente Médio e autoridades palestinas criticam o plano do presidente dos Estados Unidos. Vamos lá. Trump anunciou a proposta ontem, né, como eu disse, durante a entrevista coletiva, sem anunciar datas ou detalhes de como seria o controle do território, ele só vai soltando. Trump afirmou que eliminará as bombas não detonadas e os escombros para transformar Gaza em um lugar incrível. Os Estados Unidos assumirão o controle da faixa de Gaza e também faremos um bom trabalho lá, disse o sujeito. Ele sugeriu uma propriedade a longo prazo dos Estados Unidos e disse que transformará o território na Riviera do Oriente Médio, conforme eu tinha dito. E o Netanyahu, do lado dele, disse que a proposta poderia mudar a história e que vale a pena prestar atenção. Nossa, é impressionante. O Hamas já falou que é uma proposta racista, que é quem governa o território desde 2007, né? Aspas para o porta-voz do Hamas, o Abdel Latif Al-Qanu. A posição racista americana está alinhada com a de extrema-direita israelense e consiste em deslocar o nosso povo e erradicar a nossa causa. E também diz que é uma proposta agressiva para o nosso povo e a nossa causa, não servirá para a estabilidade na região e apenas jogará mais lenha na fogueira. O presidente palestino Mahmoud Abbas, que desembarcou nesta quarta-feira na Jordânia para uma reunião com o rei Abdullah II, também rejeitou a proposta, abre aspas para ele. O presidente Mahmoud Abbas e os líderes palestinos expressaram sua forte rejeição aos apelos para tomar a faixa de Gaza e deslocar os palestinos para fora de sua terra natal, afirma um comunicado oficial. Em Genebra, o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, lembrou que qualquer transferência forçada ou deportação de um território ocupado está estritamente proibida pelo direito internacional. E assim, você tem China e França criticam o plano de Trump para Gaza. A China também criticou a proposta. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, o Lin Jian, disse que, abre aspas, o governo palestino, para os palestinos, é o princípio básico do governo de Gaza no pós-guerra e se opôs à transferência forçada de seus habitantes. A França afirmou que o futuro de Gaza passa por um futuro Estado palestino e não pelo controle de um terceiro país. O Brasil também, o Lula também se manifestou hoje, a Alemanha também, alguns países se manifestaram contrário, todo mundo que se manifestou contrário a isso. É engraçado porque o Trump, ele quer tirar todos os imigrantes dos Estados Unidos, legalizados, não legais, ele quer tirar todo mundo de lá. Mas aí os palestinos virarem imigrantes no Egito, na Jordânia, tudo bem, aí pode, porque é do meu interesse aquela região, aquela faixa pequenininha, é muito importante para mim, porque eu vou colocar uma base americana, uma base militar dos Estados Unidos ali. Então assim, façam o que eu faço, façam o que eu digo, não façam o que eu faço, certo? É de uma hipocrisia enorme. E a Arábia Saudita aqui, o rei, também voltou a defender o Estado palestino após a declaração do Netanyahu. Cadê? De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman
confirmou a posição do reino em relação à criação do Estado palestino, que foi expressa de maneira clara e explícita, que não permite nenhuma interpretação em nenhuma circunstância. A Arábia Saudita também rejeita qualquer tentativa de deslocar os palestinos de suas terras, disse a declaração, acrescentando que sua posição em relação aos palestinos é inegociável. E o Netanyahu continua defendendo a ideia do Trump, obviamente, porque é o único aliado que ele tem. E o Trump, em mais uma, ele já começou a mandar os imigrantes para Guantánamo. Para quem não sabe, Guantánamo é uma prisão de segurança máxima nos Estados Unidos e tal. E agora ele quer enviar americanos, norte-americanos, que cometeram crimes para uma prisão em El Salvador. Ou seja, o direito legal, o direito internacional foi pro saco. Cada um faz o que quer, ninguém respeita mais nada. Ele, no caso, né? Eu vou mandar os americanos que cometeram crimes graves lá para El Salvador. O problema é o seguinte, o presidente de El Salvador, o Nayib Bukele, ele que deu a ideia, ele ofereceu receber tanto os imigrantes ilegais quanto os norte-americanos criminosos em troca de uma grana. E o Trump disse, agora não sei se o Trump disse, não, o Trump disse que é mais barato mandar os presos para lá e pagar do que manter os presos nos Estados Unidos e bancar isso aí. É estarrecedor, assim. Só que ele não sabe se ele pode fazer isso legalmente. E na teoria ele não pode. Abre aspas para ele. Só estou dizendo que se tivermos o direito de fazer isso, eu faria num piscar de olhos, disse o presidente antes de admitir. Não sei se temos direito ou não. Estamos analisando isso agora, mas poderíamos chegar a acordos para tirar esses animais dos Estados Unidos. Eles usam animais. Preciso lembrar esse senhor que os animais são muito melhores do que os seres humanos. Mas vamos lá. Durante a visita de Rubio a El Salvador, ficou claro que o governo Trump recebeu bem a oferta. Podemos enviá-los e eles colocam nas prisões, disse Rubio com satisfação, referindo-se aos imigrantes ilegais primeiro. Mas a surpresa veio quando Rubio explicou que o Bukele também se ofereceu para fazer o mesmo com criminosos perigosos atualmente sob custódia e cumprindo pena nos Estados Unidos, mesmo que sejam cidadãos norte-americanos ou residentes legais. O presidente salvadorenho confirmou que havia oferecido aos Estados Unidos da América a oportunidade de terceirizar parte do seu sistema penitenciário. Ele esclareceu que El Salvador estaria disposto a receber apenas criminosos condenados e que seu governo faria isso em troca de uma taxa. Basicamente, ele recebe para manter os presos lá. A mega prisão, conhecida como CECOT, abreviação para Centro de Confinamento do Terrorismo, se tornou um ícone da política linha dura de Bukele de combate à criminalidade. Ela foi inaugurada em janeiro de 23 e pode abrigar até 40 mil detentos. Os presos são confinados em celas sem janelas, dormem em beliches de metal e são constantemente monitorados por guardas armados. Uma jornalista da BBC News Mundo chegou a visitar e contou que as temperaturas dentro das celas chegavam a 35 graus Celsius. O número de detentos por cela não é claro. Alguns grupos de direitos humanos estimam em 80 prisioneiros por cela, enquanto outros dizem que pode chegar a mais de 150. Os prisioneiros ficam trancados dentro das celas 24 horas por dia, exceto por 30 minutos, em que podem sair para fazer exercícios em grupo em um corredor sem janelas. Mas vamos lá, o Trump pode enviar cidadãos norte-americanos para lá ou não? Os cidadãos norte-americanos que nasceram nos Estados Unidos têm proteção legal contra a deportação. Então, na teoria, eles não poderiam ser enviados. Há alguns casos, no entanto, em que os cidadãos naturalizados, não os nascidos lá, podem ter sua cidadania revogada. Isso costuma acontecer quando a pessoa em questão cometeu fraude para obter a cidadania. Ou o Alex Quick, advogado de imigração e professor da Universidade Case Western Reserve em Ohio, disse à BBC que os cidadãos americanos naturalizados, suspeitos de vínculos com gangues criminosas, organizações classificadas como terroristas pelo governo dos Estados Unidos, como a gangue Tren de Aragua ou a Mara Salvatrucha, conhecida como MS-13, também poderiam, em teoria,
perder a cidadania americana. Abre aspas para o professor, para o advogado, perdão. Se eles descobrirem que você é membro de qualquer grupo que perseguiu ou ameaçou perseguir outras pessoas, eles podem tentar te desnaturalizar. Portanto, se você teve vínculos com gangues e nunca revelou, eles podem usar isso como motivo para te desnaturalizar. A cidadania não é algo definitivo para todo sempre se você for desnaturalizado. É isso que o Trump quer fazer. Lembra que ele deu quando ele deu a entrevista de posse falando que os traficantes, gangues de traficantes seriam vistos como terroristas e tudo mais. Talvez já fosse uma brecha pensando nessa questão legal de desnaturalizar os naturalizados norte-americanos e conseguirem se livrar deles, mandando para outros países, inclusive El Salvador, que já se abriu para isso. Direitos humanos não importa, essa prisão é um absurdo, né? E o Trump não tem nenhuma moral, né? É impressionante, ele vai fazer o que ele quiser. Já saiu da OMS, está estudando sair da ONU também. A ONU também não faz nada. Então, assim, o que eu falei, direito internacional foi para casa do chapéu, para não falar outro lugar, e cada um faz o que quer. E ele está fazendo o que ele quer e está inspirando outras pessoas. Esse aqui é o problema, é o nosso medo aqui para 2026 no Brasil. Porque vamos ver o que o cachorrinho do Trump fez na Argentina. O Milei segue passos de Trump e confirma que vai retirar a Argentina da Organização Mundial da Saúde. O porta-voz do presidente diz que o país não aceita que o organismo internacional intervenha na soberania e critica combate à Covid. Como era esperado, o cachorrinho seguiu os passos do Trump e vai retirar a Argentina da OMS. A ação foi confirmada por seu porta-voz, Manuel Adorni, na manhã de hoje, quarta-feira, dia 5. A Casa Rosada enviou instruções à chancelaria, hoje comandada por Gerardo Werten, para formalizar os trâmites. A ação foi justificada por profundas diferenças sobre a gestão sanitária na pandemia que levou ao confinamento mais amplo da história da humanidade. Sim, e salvou milhares de vidas o confinamento que você era contra, o inelegível era contra, o Trump era contra, esse bando de... Não permitiremos que um organismo internacional intervenha em nossa soberania, disse Adorni, emulando termos típicos do chefe. É tudo igual. Ai, Jesus Cristo. A Milei na pandemia. Durante a pandemia de Covid, Milei chegou a colocar em dúvida a eficácia do imunizante desenvolvido contra o coronavírus, mas tomou a vacina, né? Também criticou as ações restritivas adotadas pela então administração do peronista Alberto Fernandes. Olha, é muito difícil, né? Parece que a gente está, enquanto planeta, a gente está andando muitos anos para trás. Ao invés de evoluir, a gente evolui enquanto planeta, com figuras como o Trump, como o Milei, como aquele partido de extrema-direita da Alemanha, como na França, na Itália, aqui no Brasil. Eu não sei onde a gente vai parar, mas tudo bem. Uma notícia boa, eu não entendo muito disso, mas eu vou só trazer a notícia para vocês entenderem. Se vocês quiserem ler mais, eu vou deixar a página aqui. É uma matéria do ICL Notícias, está lá. China desenvolve sol artificial e deixa o Ocidente para trás na corrida energética. Mais uma cacetada da China em quem? Nos Estados Unidos. Vamos ler o comecinho da matéria aqui. O Tokamak Supercondutor Avançado Experimental, ou IST, apelidado de Sol Artificial da China, manteve uma operação de plasma de alto confinamento em estado estável por notáveis 1.066 segundos no dia 20 de janeiro, estabelecendo um novo recorde mundial e marcando um avanço na busca pela geração de energia de fusão. A duração de 1.000 segundos é considerada um passo fundamental na pesquisa de fusão. O avanço alcançado pelo Instituto de Física de Plasma sob a Academia Chinesa de Ciências melhorou muito o recorde mundial original de 403 segundos, que foi obtido em 2023 por quem? Pela IST também. Então o recorde já era deles, eles mais do que dobraram esse tempo de 403 segundos, foram para 1.066 segundos. O objetivo final de um Sol artificial é criar fusão nuclear da mesma forma que acontece com o Sol, fornecendo à humanidade uma fonte de energia limpa e infinita e permitindo a exploração espacial além do sistema solar. E aqui mostra tudo como aconteceu, explica como funciona. Eu não vou ler isso porque é muito técnico. Se vocês se interessarem por ler,
tá lá no ICL Notícias no site, tá bom? Leiam. Mas é uma boa notícia, mais uma fonte de energia e muito bom que seja na China, não nos Estados Unidos, né? Porque a gente precisa de novas fontes de energia, principalmente quando tem um líder mundial que quer ainda usar o quê? Os fósseis, né? Os combustíveis fósseis, petróleo, queima, efeito estufa, calor, que é o que causam as coisas que eu vou ler agora, algumas notícias que me deixam muito preocupados. Vamos lá. Muito preocupado, perdão. Colônias inteiras de corais estão morrendo na maior barreira de recifes do mundo. Pesquisa revela que com a onda de calor nos oceanos, 44% das colônias monitoradas na Grande Barreira de Corais morreram após o processo de branqueamento. Mais de 40% das colônias de corais monitoradas por pesquisadores da Universidade de Sydney, ao sul da Grande Barreira de Corais, na Austrália, foram mortos no surto de branqueamento de corais provocado pela onda de calor no oceano. Está esquentando. A água dos oceanos também esquenta. Isso tem efeito nos ecossistemas marinhos. E os recifes de corais são importantíssimos na manutenção da vida marinha e da vida no todo no nosso planeta. O evento de branqueamento em massa, o 7º evento desse tipo na Grande Barreira de Corais desde 1998 e o 5º desde 2016. Então, desde 2016 aconteceram mais 2. Foi catastrófico, concluiu o estudo, apontando que o surto mais disseminado e impactante já registrado pelos cientistas a atingir o maior sistema de recifes do mundo. O estudo foca no impacto das ondas de calor marinhas nos ecossistemas de corais, ao mesmo tempo que fornece insights sobre a extensão do branqueamento e mortalidade de corais durante a onda de calor marinha global nos 2 últimos anos. Abre aspas para a bióloga marinha Maria Byrne, professora da Escola de Ciências da Vida e Ambientais da Universidade de Sydney. Nossas descobertas ressaltam a necessidade urgente de ação para proteger os recifes de corais, que não são apenas pontos críticos de biodiversidade, mas também cruciais para a segurança alimentar e proteção costeira. Essa pesquisa é um alerta para formuladores de políticas e conservacionistas. A resiliência dos recifes de corais está sendo testada como nunca antes e devemos priorizar estratégias que aumentem sua capacidade de resistir às mudanças climáticas, afirmou Ana Vila Concejo, geocientista marinha e vice-diretora da Estação de Pesquisa de One Tree Island, da Universidade de Sydney. E os corais, vocês sabem o que são corais? Eu vou dar uma lida aqui. Os corais são formados por coleções de centenas de milhares de pequenos animais, variedade que garante aquele colorido tradicional. O branqueamento de corais, explicam os pesquisadores, ocorre como uma resposta ao estresse térmico do aumento da temperatura do oceano, que afasta as algas dos recifes de corais, fazendo com que eles percam suas cores vibrantes. Embora um evento de branqueamento não esteja diretamente ligado à morte dos corais, estresses térmicos mais frequentes e intensos tornam os corais mais vulneráveis a doenças, retardando sua recuperação e limitando sua capacidade de desovar. Passei de muito triste a muito irritada. Temos tentado transmitir a mensagem sobre as mudanças climáticas há séculos, diz Maria Byrne ao jornal britânico Guardian. Exatamente, os corais são muito importantes à vida no nosso planeta. Eles fornecem a milhões de pessoas alimentos, remédios, proteção contra tempestades, contra ondas, contra essas coisas marinhas que acontecem e sustentam a indústria de pesca e turismo. Então, os recifes de corais são importantíssimos para a vida na Terra. Para quem já leu o livro A Sexta Extinção, da Elizabeth Kolber, ela faz esse livro de 2016, 9 anos atrás. Ela já falava lá naquela época de como estava ocorrendo a degradação dos corais, da importância deles e de como a gente está no meio de uma extinção em massa,
a primeira na história do planeta provocada por uma espécie que o habita. Adivinha qual espécie? Exatamente, a nossa espécie. Então, se você não tiver lido esse livro, vá ler A Sexta Extinção, da Elizabeth Kolbert. Muito, muito importante esse livro. Mais uma coisa que acontece pelo efeito do homem, efeito estufa, o aumento da temperatura, né? E todas essas barbaridades que a gente tem feito ao planeta enquanto espécie, né? Porque por muitos não façam, a gente enquanto espécie no geral faz. E esse tem os efeitos. Tá chovendo pra caramba no Brasil. A gente falou de São Paulo na segunda-feira, né? De Taboão, do Jardim Pantanal. E hoje tem duas em outras regiões do Brasil. Vamos aqui, em João Pessoa. Chuvas intensas causam alagamentos em João Pessoa. Defesa Civil emite alerta para 149 municípios da Paraíba. Então aqui, as fortes chuvas que atingem a Paraíba provocaram alagamentos em diversos pontos de João Pessoa ontem, na terça-feira, dia 4. Um dos locais mais afetados foi a Avenida Dom Pedro, tarará. Ok. De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa, outros pontos impactados incluem a principal via dos bancários e tudo mais. A Defesa Civil emitiu um alerta amarelo para toda a região metropolitana, indicando perigo potencial de chuvas intensas até as 10 desta quarta-feira, dia 5. João Pessoa, na Paraíba, ok? Agora vamos para outro lugar ali no Nordeste. Onde que tá chovendo pra caramba? Recife! Muito bem. Recife entra em alerta com fortes chuvas, alagamentos e morte. Morreu gente em Recife. Tempestade na região metropolitana paralisou parte do transporte público, suspendeu aulas e provocou deslizamentos. A noite desta última terça-feira, dia 4, e a madrugada de hoje, dia 5, foram de fortes chuvas na região metropolitana do Recife. Entre a meia-noite e as 5 da manhã desta quarta, Camagaribe já havia superado 100 milímetros cúbicos de chuvas e Abreu e Lima já superava os 90. No Recife, entre a manhã de terça e as 10 horas da manhã desta quarta, choveu 141 milímetros. As chuvas são consequência de um fenômeno chamado de vórtice ciclônico de altos níveis. Há alagamentos por toda a região metropolitana do Recife, cancelaram aulas. A Agência Pernambucana de Águas e Clima alerta para risco de inundação nas margens do rio Duas Unas, entre Jaboatão dos Guararapes e Moreno. No bairro da Boa Vista, centro do Recife, um homem cuja identidade ainda não foi divulgada morreu enquanto transitava por uma calçada alagada em frente ao antigo Colégio Americano Batista. Em comunicado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, afirma que é provável que a vítima tenha sido eletrocutada. As aulas foram suspensas e tudo mais. Então, se você está em Recife, presta atenção, tome muito cuidado. Então, aqui, chovendo pra caramba. João Pessoa, na Paraíba também, né, como um todo lá, vários municípios receberam um alerta. E aqui em Recife também. E agora vamos falar um pouquinho da minha cidade de São Paulo, do nosso querido prefeito. Porque aqui a gente tem algumas notícias sobre... Prefeitura de São Paulo entregou apenas 8 de 125 projetos de drenagem em 10 anos. TCM vai apurar gastos para evitar enchentes no Jardim Pantanal. A Prefeitura de São Paulo apresentou 125 projetos de drenagem urbana para a capital nos últimos 10 anos. Prefeituras de São Paulo dos últimos 10 anos, mas apenas 8 de 125, somente 8 foram entregues, segundo dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação pelo G1. 5 dessas obras são na Zona Norte, uma na Zona Oeste e 2 na Leste, onde fica o Jardim Pantanal. Então aqui tá, as obras foram em Aricanduva, no Taboão, 2 em Paciência, 3 em Perus e 1 no Jaguaré. Entre as obras que foram prometidas está inclusive um polder que foi prometido, como a gente disse segunda-feira, era para ter sido entregue em 2023, mas não foi. Hoje, o Tribunal de Contas do município afirmou que vai apurar as ações e os gastos da Prefeitura de São Paulo para evitar as enchentes no Jardim Pantanal. Para Afonso de Castro, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie,
A cidade como um todo precisa ter políticas públicas contra enchentes e eventos climáticos extremos. É o que a gente fala aqui sempre, né? A gente, quando está trabalhando com controle de enchentes e áreas urbanas, a gente trabalha com 2 tipos de medidas, diz ele. O que a gente chama de medidas estruturais, que são medidas físicas. Então, por exemplo, canalização, construção de diques, de reservatórios, de polders, essas grandes obras. Assim como também as obras de implementação de drenagem, ou melhor, microdrenagem, como guias, sarjetas, tubulação de água pluvial, áreas verdes na cidade, né, querido prefeito? Áreas verdes. Ao invés de você criar mais, você está diminuindo, você está acabando com as áreas verdes da cidade de São Paulo. A Prefeitura da capital diz que a atual gestão investiu 7,8 bilhões no combate às enchentes desde 2021 e que só no ano passado 90% dos recursos destinados ao combate às enchentes foram investidos. A gente gostaria de saber aonde, porque continua tudo igual ou até pior. Tem lugar, como Alice disse na segunda-feira, tá bom, fazia anos que não inundava. Inundou. Ok, tá bom, é de outro prefeito, né? Mas assim, esse povo fala que investe, cadê? As coisas continuam tudo igual. Escutem essa da prefeitura. Sobre a atual situação do Jardim Pantanal, a prefeitura disse que distribuiu 1.100 cartões emergenciais no valor de R$1.000 para os moradores. E que nesta quarta, hoje, a água será bombeada da rua Simão Rodrigues, mas que precisa esperar que o nível do rio Tietê diminua para bombear a água das ruas mais próximas ao rio. Que fala do polder, é muito engraçado não, é triste pra caramba, que a placa que indicava a construção do polder, que não foi construída até hoje, devido às chuvas, caiu e está aqui no chão, na parte alagada. Eu vou falar um negócio. Vamos ver o que diz a querida Prefeitura do Estado de São Paulo. Por meio de nota, a Secretaria Municipal das Subprefeituras informou que fez outras melhorias na margem do principal córrego do bairro, que já estão em operação. Abre aspas para eles. A Secretaria Municipal das Subprefeituras informa que a contenção da margem do córrego ao longo da rua Serra do Grão Mogol está pronta. Além disso, a construção de um polder na mesma região está em fase final de implantação, com previsão de início da operação em 45 dias. O valor inicial das obras não sofreu alteração. É legal que vai ficar pronto quando não estiver chovendo mais, né? Aí fica pronto, não tem mais chuva, né? Porque a fase ruim é essa aqui, até ali o fim de fevereiro, março, normalmente. Não vai mais chover, aí o polder vai estar pronto. Além dessa intervenção, a gestão Nunes disse que assinou um contrato para aumentar a capacidade de drenagem da Vila Seabra, Jardim São Martinho e Jardim Helena, onde está situado o Jardim Pantanal, com a construção de novas galerias de águas pluviais e a execução de nova pavimentação em quase 100 ruas. As obras devem ser concluídas em até 12 meses após a assinatura da ordem de serviço prevista para ainda em janeiro aqui na matéria, mas já deve ter ido para as cucuí, porque nós já estamos em fevereiro, né? Vale destacar que a região está próxima da lâmina da água do rio Tietê e, portanto, as redes de drenagem não conseguem funcionar plenamente quando chove, levando ao retorno da água pela própria rede. Ou seja, eles têm desculpa para tudo, né? Nunca é culpa deles. Desde julho de 24, a gestão municipal acompanha as ações de urbanização na região e o processo de regularização fundiária. No total, 4.000 famílias serão atendidas. Destas, 900 recebem o título de regularização ainda neste ano. Somente em 24, 36 toneladas de detritos foram retirados dos córregos da região. Somente no ano passado foram limpos 440.373 metros quadrados de margens de córregos, 4.291 metros de extensão de córregos foram limpos, resultando em mais de 33 mil toneladas de detritos retirados. Por meio de mensagem de WhatsApp, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, sempre bom lembrar o partido dessas pessoas, diz que a obra está pronta e só depende de uma ligação da Enel. Contudo, a concessionária afirmou que não recebeu pedido de ligação de energia para o polder do Jardim Pantanal. A subprefeitura foi orientada sobre a documentação necessária para que o procedimento seja realizado.
é um joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá, e as pessoas continuam no meio da água, debaixo d'água, com casa destruída, gente perdendo tudo. Realmente a coisa lá é bonita e é culpa da Prefeitura de São Paulo, do Ricardo Nunes, que vê tudo caindo aos pedaços, tira a área verde, deixa as pessoas ficarem embaixo d'água, depois aparece para tirar foto com um coletinho. Não adianta aparecer com um coletinho, tem que aparecer antes do problema para resolver, porque todo mundo sabe o que acontece em São Paulo em dezembro, janeiro e fevereiro. Todo ano é a mesma coisa. Então, trabalhe antes, mitigue, faça uma política antes, não depois que as pessoas já estão todas lascadas e morrendo. Morreram 18 pessoas desde 1º de dezembro, que é quando começa a fase de chuvas em São Paulo. 18 já perderam a vida por causa da inércia e da ineficácia da Prefeitura de São Paulo. A última do dia, a gente vai falar sobre um negócio que falamos ontem, anteontem, do USAID. O site da USAID volta ao ar com nota de despedida. Funcionários da agência serão postos de licença. Vocês lembram que o Trump falou que ia fechar a agência, que é uma política do Musk, é uma briga do Musk, uma ideia do Musk, né? E que o Trump incorporou, né? E aceitou e botou em prática. Após ele anunciar o fechamento da agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, a USAID na sigla em inglês, o site da agência amanheceu nesta quarta-feira, hoje, apenas com uma nota anunciando uma licença indefinida para todos os funcionários. O site estava fora do ar desde o início dessa semana, após o bilionário Elon Musk. Bilionários não deveriam existir, ok? Depois do Musk dizer ter aconselhado Trump a fechar a agência que chamou de ninho de vermes, como a gente já viu essa semana. O site voltou ao ar apenas com um aviso de que todos os funcionários não essenciais da agência humanitária serão colocados em licença de forma indefinida. A licença começa a valer a partir das 11 horas e 59 minutos desta sexta-feira, no horário de Washington, a 1h59 da manhã de sábado, pelo horário de Brasília, de acordo com o aviso. Então deve ser, aqui está 11h59, deve ser, 11h59 da noite, tá? Já os funcionários que estão no exterior serão reenviados aos Estados Unidos em até 30 dias. E os empregados com funções essenciais receberão novas instruções ainda de acordo com o comunicado. Para quem não lembra, eu vou explicar o que é a USAID rapidinho. Ela coordena e distribui toda a ajuda dos Estados Unidos enviada para situações de conflitos ou emergências pelo mundo. Só em 2024, a USAID respondeu por nada menos que 42% de toda a agência humanitária do mundo, rastreada pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Eu expliquei outro dia, mas só para quem não viu, a USAID foi criada pelo Kennedy no meio da Guerra Fria, com a ideia, com a desculpa de que ia ser uma ajuda humanitária, mas na verdade era para ampliar a influência dos Estados Unidos pelo mundo contra a ameaça vermelha, o comunismo da União Soviética no meio da Guerra Fria. E continua até hoje, porque não é ajuda nenhuma, eles saqueiam o mundo inteiro, eles tiram o que eles querem, eles fazem o que eles querem, o que eles querem fazer em Gaza, por exemplo. E aí dão essa esmola como se fosse uma nação fantástica, soberana, incrível e tal. Continuavam com essa USAID, inclusive tem algumas coisas aqui na matéria falando até que elas trabalhavam junto com a CIA em algumas regiões, com espionagem e tudo mais. Quem quiser, a matéria está no G1, leia lá, que eu não vou fazer esse tipo de acusação, porque eu não tenho como falar um negócio desse. Mas assim, eles estão fechando, eles vão fechar pelo jeito, já está bem definido, e muita gente vai morrer, porque esse dinheiro, apesar da maneira suja, para não dizer outra coisa, com que os Estados Unidos manda esse dinheiro, porque não é uma ajuda, é quase uma chantagem, porque eles usam muito desse dinheiro também para conseguir aumentar a influência dos Estados Unidos nos países em que eles ajudam. Esse dinheiro faz diferença para muitas ONGs e muitas instituições que ajudam pessoas pelo mundo. E muita gente vai morrer com o fim dessa agência, ou pelo menos com o congelamento de 90 dias que o Trump está fazendo dessa grana, dessa ajuda humanitária. Espero que as coisas mudem.
porque está bem difícil viver nesse mundo. A gente, como eu disse no começo, nós estamos andando muitos anos para trás. A gente está voltando, sei lá, 80 anos no tempo. Ao invés de avançar, a gente avança tecnologicamente, a gente avança em ciência, mas a gente não avança em humanidade, a gente não avança em cidadania. Eu não entendo que ódio é esse que as pessoas têm de outros seres humanos. Por que a gente não consegue viver, e pelo menos em uma pequena harmonia, respeitando as outras pessoas, respeitando os limites das outras pessoas, respeitando as fronteiras, os outros países e os seres humanos que coabitam o planeta conosco? É um momento muito, muito triste da história do planeta Terra. Mas vamos vivendo e vamos lutando sempre, sempre, sempre. Por isso não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever, de comentar. Comentem o que vocês acham das notícias. Comentem o que vocês pensam do Trump e de tudo isso que tem acontecido no mundo. A Camila sempre comenta, um abraço para a Camila. Muito obrigado pela sua participação sempre. Não esqueçam então de curtir, de se inscrever, de enviar para os amigos. Um ótimo fim de terça para vocês, ou de quarta, hoje é quarta, um ótimo fim de quarta para vocês, uma ótima quinta-feira, a gente se vê amanhã às 8 da noite em mais um episódio aqui do nosso jornal Cidadania SA. Um abraço e até amanhã.